Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e condicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Eu sei que me amas, Deus, eu sei. Sim, eu sei. Sim, eu sei que me amas, Deus. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Aí de olhos fechados no seu lugar. Minha oração é que essa canção entre em nossos corações. Nós viemos nos apossar dessa verdade. Essa verdade que é a palavra de Deus cantada. Que não há nada que eu faça, não há nada que você faça, não há nada capaz de nos separar do amor de Deus. Não há nada que eu e você façamos que vai fazer com que Deus ame mais ou ame menos a gente. Deus nos ama e ponto final. A minha oração é para que nós possamos aqui receber do amor de Deus. Independente, Ele nos ama. Independente dos nossos erros, falhas, pecados, Ele nos ama. Independente do nosso passado, Ele nos ama. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Ele acredita, Ele tem um futuro para mim e para você. Por isso Ele se entregou em uma cruz. A maior demonstração de amor. Talvez você não se sinta amado por ninguém, mas uma coisa você não pode negar: Deus te ama. Deus te ama. Deus, Ele enviou o próprio Filho por amor a você, por amor a mim. A minha oração é para que você ouça a verdade de Deus e não a mentira do diabo. Porque o diabo quer dizer que você não merece. O diabo quer dizer que você é culpado.
O diabo quer dizer que Deus não te ama. O diabo quer dizer que você é sujo. O diabo quer dizer que você é um acidente. Mas Deus diz sobre você. Deus diz que Ele te ama. Deus diz que você é perdoado. Deus diz que você é justificado pelo sangue de Jesus. Deus diz que você é amado por Ele. Que você é obra-prima de Deus. Que Ele te fez maravilhosamente bem. Minha oração é para que essa verdade venha sobre nós, que Deus nos ama, que Deus é amigo de nós, pecadores, que é essa a série que nós temos falado. Deus, Jesus, o amigo dos pecadores, porque Ele nos ama, porque Ele nos chama para caminhar com Ele. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro, Pai, para que cada vida aqui, Pai, cada um de nós, eu e os meus irmãos aqui, Pai, Pai, que nós possamos hoje, Pai, receber, Pai, do Teu amor, Pai. Pai, como nós nunca sentimos antes, Pai, que nós possamos sentir hoje o Teu amor tocando em cada coração aqui, Deus. Eu oro, Pai, por corações completamente abertos, Pai, para a Tua palavra, Pai, corações completamente abertos para o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Pai. Deus, eu oro, Pai, para que toda resistência, Pai, todo pré-julgamento, Pai, que caia agora em nome de Jesus, Pai, e que pessoas aqui estejam completamente abertas para ouvir a Tua palavra, para receber do Teu amor, para receber da Tua graça. Deus, eu oro, Pai, para que nós possamos sair daqui, Deus, não da mesma forma que nós entramos, mas que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, porque é só o Senhor que tem poder para transformar, é só o Senhor que tem poder para curar, é só o Senhor que tem poder para libertar, é só o Senhor. Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, e quem crê diz amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. A gente está na nossa série Amigo dos Pecadores, e hoje é o encerramento dessa série, última parte dessa série. E talvez hoje seja a sua primeira vez aqui, e para você não perder, para você acompanhar o raciocínio, o que nós falamos no primeiro domingo, nós compartilhamos sobre a questão de que todos nós nivelamos. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que um é mais santo do que o outro, que um é melhor do que o outro, e nós fazemos essa comparação, e nós nivelamos ali todo mundo, e nós falamos que todos pecaram. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos pecaram e necessitam de um Salvador. Então eu e você, eu como um pastor, eu não pequei menos, eu não sou menos, eu não sou mais. Não, todos nós pecamos. As pessoas que estão lá fora pecaram, os nossos familiares pecaram, todo mundo pecou e precisa de um Salvador. Verdade é que nós estamos inclusos, nós fomos incluídos nesse grupo de que sim, nós pecamos. E aí nós falamos sobre isso. Nós falamos que você e eu, nós não somos uma exceção do amor de Deus. Porque em muitos casos nós pensamos que não, Deus ama aquele ali, Deus ama aquele outro ali, mas Deus me amar diante do meu erro, diante da minha falha, diante desse meu pecado, diante do meu passado, não, eu sou exceção, não, você é incluído nesse amor de Deus. O amor de Deus não está além de você, o amor de Deus está sobre você. Deus te envolve no amor dele, apesar dos teus pecados, apesar das tuas falhas, Deus te envolve nesse amor e nessa graça. Não há nada que você faça que seja capaz de fazer com que Deus não te ame. Deus te ama e ponto final. Nós falamos sobre isso, nós falamos também sobre a questão de seguir Jesus. Nós falamos que Deus nos ama, que Deus nos aceita, que Deus nos chama. E aí nós falamos sobre que Deus nos convida a segui-lo. Deus nos convida a segui-lo independente. Deus chega para mim e para você e fala: ei, se levanta daí e vem me seguir. Ei, sai desse lugar e vem me seguir. Ele não diz: ei, deixa isso aqui, ajeita aquilo ali e aí você vem me seguir. Não. Ele só fala: vem e me segue. Vem e me segue. Sai do teu lugar e me segue. Vem andar comigo independente. Ele nos convida a segui-lo.
E quando nós estamos seguindo Jesus, Ele nos convida a ouvir a sua voz e obedecer a sua voz. Aquilo que Ele fala para a minha vida e para a tua vida, a palavra dEle, que nós possamos ouvir a palavra dEle, e não a palavra do engano, a palavra do diabo, não, que nós possamos ouvir a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, que nos guia a toda a verdade, que nos guia a todo o plano, a todo o propósito dEle para a nossa vida, que nós possamos ouvir e obedecer essa palavra. E assim nós vamos ser transformados, mas não pela nossa força, não pelo nosso braço, não por ser bonzinho ou não ser bonzinho, não. A transformação não tem nada a ver comigo e com você, a transformação tem tudo a ver com Jesus Cristo. É Ele que transforma, é Ele que muda a nossa história, é Ele que tem poder para mudar a nossa vida. E nós falamos sobre isso, e hoje no último ponto, eu queria estar compartilhando um texto que está lá em Lucas 18, 9 ao 14, eu quero te encorajar a anotar, tomar nota de tudo que a gente fala aqui. Lucas 18, 9 ao 14. A palavra de Deus diz assim. Jesus estava falando aqui, contando uma parábola. E aí ele dizia, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Ele contou essa parábola para alguns que confiavam na sua justiça própria, para alguns que estavam desprezando as pessoas por conta dos seus erros, das suas falhas. E aí ele contou essa história para eles. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, versículo 13, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A verdade é que essa história, a gente vai trabalhar a mensagem de hoje, nessa história, nesses 2 homens, nessas 2 figuras, que entraram, os 2 homens entraram no templo, os 2 homens entraram na igreja, como eu e você entramos hoje nessa igreja. E os 2 homens estavam ali orando, mas eram 2 orações distintas, eram 2 pensamentos distintos, diferentes ali. Um deles orava de uma forma e outro orava de outra forma. O fariseu religioso, e a gente vai entender sobre ele, o fariseu, quem era o fariseu? O fariseu ali, ele era o mestre da lei. Ele era respeitado por todos. Ele era um líder. O fariseu, ele era o mestre da lei, ele era respeitado por todos, ele era um líder, mas ele vivia uma hipocrisia. Por isso hoje nós vamos chamar o fariseu de religioso hipócrita. O fariseu era um religioso hipócrita. E aí tem um publicano também nessa história. O publicano, ele era um cobrador de impostos. E nós já escutamos histórias de cobradores de impostos. O mais conhecido deles, Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, chefe dos publicanos, aquele que Jesus entrou na casa dele, chamou ele para descer de uma árvore e entrar na casa dele. Sim, esse publicano aqui, ele era cobrador de impostos. Ele extorquia as pessoas, ele tomava mais das pessoas, ele pegava mais do que deveria ser dado pelas pessoas, ele fazia isso. Ele era considerado como se fosse da máfia daquele tempo. Naquela época ele era aquele corrupto, ele era aquele da máfia, ele era aquele que as pessoas tinham medo. Mas em um determinado momento, esse publicano, ele se arrepende de todos os seus pecados. Ele se arrepende da vida que ele levava. Por isso nós vamos chamar o fariseu de religioso hipócrita. E o publicano nós vamos chamar de pecador arrependido. E hoje nós vamos trabalhar a mensagem nisso. Religioso hipócrita versus pecador arrependido. Não como uma briga, um conflito entre eles, mas assim, eu quero que hoje nós possamos sair daqui tomando uma decisão. Quem eu vou ser na minha vida? Eu vou ser esse religioso hipócrita, esse fariseu, ou eu vou ser como aquele publicano, um pecador arrependido?
Então vamos entender mais sobre hipocrisia. Vamos entender mais sobre essa hipocrisia que aquele fariseu vivia. E que muitas vezes nós podemos estar vivendo essa hipocrisia. Sim, nós podemos, em muitos casos, estar vivendo como aquele fariseu vivia. Então vamos entender a hipocrisia. A hipocrisia, ela começa no espaço entre o que mostramos ser. Ela começa no espaço entre o que nós mostramos ser e quem realmente nós somos. A hipocrisia começa nesse espaço, nessa distância. Não, eu estou mostrando que eu sou isso, mas na verdade eu sou isso aqui. Era isso que o fariseu fazia. Ele mostrava algo que ele não era. Ele mostrava diante das pessoas algo que na verdade, no secreto, ele não era. Hipocrisia, ela começa na distância, na diferença entre o que nós falamos e como nós vivemos. A hipocrisia, ela começa quando nós falamos de uma forma, mas na verdade nós vivemos de outra forma. Quando nós falamos sobre amor, mas na verdade nós não vivemos o amor. Quando nós falamos sobre graça, mas na verdade nós não vivemos como graça. Quando nós falamos sobre generosidade, mas na verdade nós não vivemos a generosidade. Quando nós falamos sobre servir ao próximo, mas na verdade nós não servimos ao próximo. A hipocrisia começa nisso. O que eu falo e como eu vivo. A verdade é que as nossas atitudes vão falar muito mais do que as nossas palavras. A minha oração é para que a nossa pregação não seja uma pregação meramente de palavras, mas para que nós possamos pregar através das nossas vidas, que as pessoas vejam a mensagem de Jesus nas nossas vidas, que as pessoas sintam Jesus através das nossas vidas, que as pessoas vejam a graça através das nossas vidas, que as pessoas vejam esperança através das nossas vidas. Minha oração é isso, minha oração é essa. O religioso aqui, ele estava preocupado demais em mostrar uma boa reputação. Mas o pecador, o publicano aqui, o pecador arrependido, ele estava preocupado demais em mostrar um coração arrependido. O religioso, ele queria mostrar uma boa reputação diante das pessoas. E ele mostrava que, eu não sou como aqueles outros. Eu não sou como aquele pecador ali, como aquele publicano. Não, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sigo as leis. Eu sigo o que diz aqui as leis. Eu faço tudo direitinho. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu dou o dízimo, eu sirvo na igreja, eu faço tudo. Porque ele estava preocupado demais com a reputação diante das pessoas. Mas aquele publicano, aquele pecador arrependido, ele não estava nem um pouco preocupado com a reputação dele diante das pessoas. Ele estava preocupado com o caráter dele diante de Deus. Deus, eu não abro mão. Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Transforma o meu caráter. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida onde nós estamos preocupados demais com a nossa reputação. Estamos abrindo mão do nosso caráter. Não, eu quero ser na frente das pessoas. Mas quando as pessoas não estão, eu sou uma outra coisa. Eu sou uma outra pessoa. Ei, valoriza o teu caráter. Não abre mão do teu caráter transformado. Porque a verdade é que boas obras, e aqui a gente traz para a história desse religioso, boas obras não produzem um bom caráter. Aquele religioso, ele tinha sim boas obras. Mas boas obras não é sinal de um bom caráter. Mas pode ter certeza que um bom caráter, ele produzirá sim boas obras nas vidas das pessoas. A pessoa que tem um bom caráter, vai ser natural florescer boas obras. Vai ser natural frutificar boas obras. Vai ser natural sair boas obras. Mas o foco não está nas boas obras. O foco está em um caráter transformado. O foco está em um caráter transformado. Reputação, a reputação que aquele religioso prezava. A reputação é aquilo que você é diante das pessoas. O caráter é aquilo que você é diante de Deus. Quando ninguém está te vendo. A reputação que ele buscava era aquilo diante das pessoas. Diante das pessoas eu sou isso aqui. Mas o caráter
O caráter é aquilo que ele era quando ninguém estava vendo. A minha pergunta para você é: quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você na tua casa? Quem é você no teu quarto? Quem é você no teu trabalho? Quando não tem ninguém da igreja por perto, quando não tem ninguém que nós queremos mostrar que nós somos diferentes, quem é você? Quem é você quando ninguém está te vendo? Jesus, ele nunca falou. A gente sabe que Jesus é graça, Jesus é amor, mas nós nunca vimos Jesus falar tão duro quanto quando ele falava para os religiosos. Nós nunca vimos Jesus falar de uma forma tão dura, tão incisiva, tão firme, quando ele falava para os religiosos hipócritas. Ele falava, ele batia, ele ia firme, por quê? Porque ele sabia da dureza que era o coração daqueles religiosos. Ele sabia que um publicano, um pecador, tinha um coração muito mais aberto para a palavra de Deus, mas aquele religioso, aquele fariseu, aquele hipócrita, ele tinha um coração muito mais fechado para a palavra dele. Jesus, ele era duro com os religiosos. Abre a tua Bíblia aí em Mateus 23, versículo 27 e 28. Vocês estão comigo, amém? Mateus 23, versículo 27 e 28. Jesus diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. E aí nós vimos ali que o quê? Que aquele fariseu era o quê? Era um mestre da lei. Ele conhecia demais a lei. Nós vimos que ele era um religioso hipócrita. E aí Jesus fala com eles dizendo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus falando para aqueles religiosos, Jesus falando para aqueles fariseus: ei, vocês estão limpos demais por fora, mas por dentro vocês estão uma sujeira só. Olha, vocês estão mostrando uma beleza por fora, mas por dentro só tem coisa feia aí, só tem imundície. E a minha oração para a gente hoje é: ei, não se preocupa com o exterior, deixa Deus tocar o teu interior. Não se preocupa, não, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, o meu comportamento dessa forma, o meu comportamento daquela outra forma, os meus hábitos. Ei, para. Não foca nisso, foca no teu interior. Porque quando Deus tocar o teu coração e quando Deus começar uma limpeza de dentro para fora, a limpeza de Deus não é de fora para dentro, mas Deus, ele começa a limpar de dentro para fora, e você vai ver que naturalmente os teus comportamentos vão ser diferentes, os teus hábitos vão ser diferentes, as tuas palavras vão ser diferentes, mas você não precisa focar em fazer para ter acesso a Deus. Isso é o que a religião diz. Você precisa fazer isso, fazer aquilo para você andar com Deus, mas Deus te chama: ei, vem e me segue, vem como você está, abre o teu coração que eu vou limpar, abre o teu coração que eu vou agir, abre o teu coração que eu vou transformar de dentro para fora. Tanta gente focada em transformar o exterior, em limpar o exterior. Eu compartilhei de manhã aqui. Muitas vezes isso eu acho que não acontece aqui no culto de 4 horas, acontecia no de 10. Mas você está em casa, e você vai receber uma pessoa em casa, e a sua casa está uma bagunça. O que é que você faz? Você começa a pegar as coisas que estão tudo espalhadas, e você começa a jogar para um quarto. Abre a porta e vai jogando, abre a porta e vai jogando, nem cabe mais. Tu segura aqui a porta, pega uma coisa aqui, sobe, joga lá, vai jogando tudinho dentro do quarto. E a tua casa, o exterior ali, a parte que está visível para as pessoas, está tudo limpo. Está tudo lindo, maravilhoso. Você passa um cheirinho ali no chão, oh aleluia, já dá para receber a pessoa. Tomara que aquela pessoa não abra aquele quartinho da bagunça. Porque, meu amigo, se ela abrir aquele quarto ali, talvez ela nunca mais volte de lá. Se perca lá, meu Deus, sumiu uma pessoa aqui no meu quarto.
Mas é assim que muitas vezes nós fazemos. Para as pessoas verem, para as pessoas enxergarem algo bom, uma mudança, nós limpamos o exterior, nós limpamos aquilo que está visível para Deus. Ei, nós precisamos começar com uma limpeza interna, de dentro para fora. A oração que Davi fazia para Deus: Deus, sonda o meu coração, esquadrinha o meu coração, vai lá no mais fundo do meu coração, aquele lugar onde eu não tenho acesso, onde nem mesmo eu sei o que é, sei o que eu faço, mas Deus vai lá e traz à tona e joga luz aonde há trevas na minha vida. Nossa oração tem que ser isso. A nossa busca tem que ser essa. Por essa limpeza de dentro para fora. A verdade é que Jesus, diante desse texto que nós vimos, nós podemos enxergar que Jesus, ele tem zero tolerância para a hipocrisia. A gente viu aqui como é que Jesus falava. Ai de vocês hipócritas. Jesus batia na hipocrisia. Jesus ia firme na hipocrisia. Então Jesus, ele tem zero tolerância para a hipocrisia. Mas ele tem uma graça ilimitada para o pecador que necessita de perdão. Vou repetir para você. Jesus, ele tem zero tolerância para a hipocrisia. Mas ele tem uma graça ilimitada, ele tem uma graça inesgotável para o pecador que necessita de perdão. Se você necessita de perdão, ele tem graça disponível para você, ele tem graça liberada para você, ele tem misericórdia liberada para você. Ele tem. Abra a tua Bíblia em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, versículo 13. Diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados em uma falsa vida. Quem esconde os seus pecados em uma vida dupla. Eu sou isso diante das pessoas, mas eu sou isso no meu secreto. Quem esconde os seus pecados diante de obras, diante de feitos dele. Quem esconde os seus pecados, como o nosso pastor Costa falou aqui no segundo domingo, diante de máscaras que nós colocamos nas nossas vidas. Quem esconde os seus pecados não prosperará, não avançará, não andará adiante, não prosperará na sua vida em nada. Mas aquele que confessa os seus pecados, mas aquele que abandona os seus pecados, aquele que fala, reconhece: eu sou pecador, como aquele publicano que diz: Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aquele que confessa e reconhece que é pecador e que necessita da graça de Deus, esse encontra misericórdia. Esse encontra misericórdia. Existe misericórdia para mim e para você. Agora nós precisamos reconhecer que nós precisamos disso. Nós precisamos reconhecer, confessar os nossos pecados. Hoje o convite é para que nós possamos confessar os nossos pecados para Deus. Nós possamos falar os nossos pecados para Deus, reconhecer que nós necessitamos de um Salvador. Quando nós falamos: Deus, eu confesso os meus pecados, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, Deus, eu estou levando a minha vida dessa forma, nós estamos dizendo para Ele: Deus, eu necessito do Senhor, eu necessito de um Salvador, eu necessito do perdão, eu necessito da restauração, eu necessito da cura na minha vida. Hoje o convite é para isso. Hoje o convite é para tomarmos essa atitude. Mas diante disso, diante de confessar, nunca é fácil confessar. Nunca é fácil reconhecer uma fraqueza. Nunca é fácil reconhecer um pecado para nós. Porque nós ficamos presos ao orgulho. O que é que vão pensar? E muitas vezes perguntas podem vir na nossa mente como justificativas para a gente. E se as pessoas souberem quem eu sou? O que é que elas vão pensar? E se as pessoas souberem que eu não sou perfeito, o que é que elas vão falar? E se as pessoas conhecerem, souberem os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, coisas absurdas, como é que elas vão agir? Ei, como eu falei antes,
Para de se preocupar com a tua reputação e valoriza o teu caráter transformado. Para de se esconder atrás de uma máscara, de uma boa reputação, e deixa cair toda máscara na tua vida, e que você possa prezar, que você possa buscar um caráter transformado, deixar Deus agir no teu caráter, através do teu ato de confessar, Deus vai agir no teu caráter, Deus vai transformar o teu caráter, Deus vai limpar a tua vida. Que nós possamos fazer isso, que nós possamos tomar essa atitude. Lucas 5, abre a tua Bíblia em Lucas 5. Lucas 5, versículo 31 e 32. A verdade é que antes aqui, os fariseus, no versículo 30, diz assim: mas os fariseus e aqueles mestres da lei, aqueles religiosos hipócritas, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Eles estavam queixando por quê? Porque Jesus e os discípulos estavam sentados, comendo com os publicanos e pecadores. Aí eles se queixaram a Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Aí Jesus responde mais uma vez, dando uma nesses fariseus religiosos hipócritas. Ele fala: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao... Deus, Ele veio nos chamar ao arrependimento. Ele veio nos convidar ao arrependimento. Ele veio nos levar a um arrependimento. Mas a verdade é, quando eu estava lendo isso aqui, quando eu estava lendo esse texto, nós só buscamos uma ajuda médica quando nós reconhecemos que nós temos uma doença. Nós não vamos ao médico por acaso: ah, não, deu vontade de ir hoje, eu vou. Não, nós só vamos ao médico quando nós dizemos: não, eu tenho uma doença, eu tenho uma dor, eu tenho um mal dentro de mim, e eu preciso ir ao médico para que ele possa tratar a minha vida, para que ele possa curar a minha vida. Então hoje, eu e você, nós precisamos reconhecer que todos nós pecamos, e todos nós estamos doentes, porque o pecado é uma doença na nossa vida, e todos nós precisamos daquele que é o médico nas nossas vidas, daquele que cura as nossas vidas, daquele que sara as nossas vidas, que é Jesus Cristo. Nós necessitamos, porque Ele veio para isso. Ele veio para aqueles que estão doentes, Ele veio para aqueles que precisam de um Salvador. E não tenha medo de se mostrar, não tenha medo da sua reputação, porque no primeiro domingo eu deixei bem claro aqui, deixei bem claro nessa igreja, que a igreja ela é um hospital para os pecadores e não um clube para os santos. Então aqui é o lugar certo, onde pecadores entram por essa porta e eles vão ser curados, eles vão ser tratados, eles vão ser sarados. Aqui o médico que se chama Jesus Cristo vai cuidar da vida deles e vai restaurar, vai libertar, vai sarar, vai salvar a vida deles, porque aqui é um lugar saudável, um lugar bom para você se mostrar e falar: eu confesso diante de Deus os meus pecados e eu sei que eu necessito de um Salvador. Eu sei que eu necessito daquele que cura a minha vida, e é Jesus. A verdade é que a graça, ela não é apenas vamos entender que a graça é Jesus, nós falamos sobre isso. A graça é Jesus. Então a graça, ela não é um tratamento para o pecado. A graça, ela é a cura para o pecado. Entenda isso, a graça não vai ser um tratamento. Não, a graça de Deus vai tratar o meu pecado. Não, a graça não é um tratamento para o pecado. A graça, ela é a cura para o pecado. O sangue de Jesus sobre a tua vida, é Ele que te livra do pecado. É Ele que limpa o pecado. É Ele que te faz justificado através do sangue dEle. Eu vi uma frase, não lembro quem foi que disse, mas que dizia assim: a maior graça, porque muitas vezes nós pensamos que nós não merecemos. Nós falamos: não, Rafael, isso aí é para todo mundo, menos para mim. Mas a verdade é que a maior graça vem depois dos maiores erros. Ah não, Rafael, mas o meu erro é absurdo. Mas o meu pecado é absurdo. Você não sabe o que eu fiz, eu não sei mesmo. Mas Deus sabe.
E a maior graça vem depois dos maiores erros. A graça dele está disponível para você. A graça dele está liberada para você. O amor dele foi por você, independente dos erros. Independente das suas falhas. Independente do passado. Abra a tua Bíblia em Lamentações. Lamentações 3. Lamentações 3. Versículo 22 e 23. Diz assim: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Na outra tradução aqui, da nova tradução da linguagem de hoje, diz: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Ei, saiba de uma coisa: a cada manhã se renova a misericórdia de Deus para você, a cada manhã se renova a graça de Deus para você, a cada manhã se renova o amor de Deus para você, a cada manhã tem uma dose nova para você. Ele libera mais, tem mais graça, tem mais misericórdia, tem mais para a tua vida. A cada manhã. Então a minha oração hoje é: escolha hoje ser um pecador honesto e arrependido, do que ser um religioso, hipócrita e mentiroso. Escolha hoje ser como aquele publicano, pecador honesto e arrependido, que reconhece que precisa de Jesus. Queria compartilhar 2 pontos, rapidamente, com essa história aqui que nós aprendemos. Essa história desses 2 homens, o que nós aprendemos? O primeiro deles é que o arrependimento muda a maneira como você se vê e como você vê o outro. O arrependimento, ele vai mudar a maneira como você se vê e como você vê o outro. Porque quando nós estamos ali vivendo no pecado, quando nós estamos presos ao pecado, nós pensamos que a nossa vida é o pecado, que nós somos frutos das circunstâncias, que nós somos aquilo que nós fizemos. Ei, você não é aquilo o que você fez, você não é um pecado que você cometeu, você é filho amado de Deus, você é perdoado por Deus, você tem um futuro em Deus reservado para você. Jesus, o tempo todo a mensagem de Jesus foi sobre nos convidar ao arrependimento. Foi sobre nos levar ao arrependimento. Por que que ele fez isso? Com tanta gente pecadora. Rafael, por que que ele fez isso comigo? Diante dos meus pecados. Ele fez isso porque ele sabe que existe esperança para mim e para você. Ele fez isso porque ele sabe que existe esperança para mim e para você. Porque esperança tem nome, e o nome é Jesus Cristo. E Jesus, a esperança para esse mundo, ele veio para todos aqueles que nele creem. Para que eles não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Tem esperança para você. Tem vida para você. Tem vida eterna para você, tem transformação para você. Ei, saiba de uma coisa: o pecado, o erro, não tira de você a condição de filho de Deus. Você é filho de Deus. Agora você precisa se enxergar hoje como filho de Deus. O arrependimento de todos os pecados traz de volta esse olhar, traz de volta essa vista. Não eu consigo enxergar que eu sou filho de Deus. Segundo domingo, o pastor Costa pregou aqui sobre a história do filho pródigo. E a história do filho pródigo é um exemplo disso. Ele saiu com o dinheiro e curtiu da forma como ele queria. Viveu de uma forma irresponsável, pecando e desagradando a Deus. Mas em determinado momento da vida dele, ele caiu em si, ele se arrependeu, e ele enxergou que não, eu tenho um pai, e na casa do meu pai eu tinha tudo o que eu precisava.
Na casa do meu pai eu tinha um conforto. Na casa do meu pai eu tinha comida. Na casa do meu pai eu tinha um amor. E eu estou aqui nessa situação. E o arrependimento traz de volta esse olhar. O olhar de que eu não sou um pecador. De que eu não sou aquilo ali. Não, eu sou filho de Deus. Eu tenho um pai que me ama. Eu tenho um pai que cuida de mim. Hoje é o dia da gente cair em si como aquele filho pródigo. E voltar para a casa do pai. Voltar para os braços do pai. Porque uma coisa é certa. O pai, ele está de braços abertos para nos receber. Ele está de braços abertos para me receber, para te receber. Ele não vai te acusar. Porque a verdade é que se Deus ele fosse para acusar, se fosse para acusar, Deus teria enviado um acusador e não um salvador. Ele não está aqui para te acusar, não. Deus, Ele está de braços abertos para te receber, para te amar, para te cuidar, para te salvar, para te libertar, para te perdoar. Ele está de braços abertos. Agora, se Deus, que é Deus, se Ele não me acusa, se Ele não acusa o outro, quem somos nós para acusar os outros? Quem somos nós para julgar os outros? A verdade é que em muitas situações nós podemos nos pegar na pele daquele fariseu religioso, que ele pegava e falava assim: eu não sou como nenhum desses aí, eu não sou nem como aquele publicano ali no chão, não sou. E aí nós podemos pegar pessoas aqui e dizer assim: não, eu não sou como aquele ali, eu não sou como aquele outro, não sou como aquele outro. Ei, saiba de uma coisa, você é sim como aquele outro, você é sim como aquele outro ali, porque todos nós somos pecadores e necessitamos de um Salvador. Para de se comparar, para de rebaixar as pessoas através de uma comparação. A verdade é que a comparação ela é uma assassina. A comparação mata você e mata o outro. A comparação ela envenena você e envenena o outro. Entenda. A graça que veio para você é a mesma graça que veio para o outro. A graça que foi liberada para você, ela também foi liberada para os outros. A graça que está sobre você, ela também está sobre todos os outros. A graça não foi exclusiva para você. Não, a graça é para todos. Jesus é para todos. Ele se entregou por todos. Sabe, a minha oração é que através desse arrependimento, o nosso olhar sobre nós e o nosso olhar como nós vemos a pessoa, que isso mude. Eu vou me ver como filho de Deus, e eu vou ver aquela pessoa também como filho de Deus. Eu vou me ver como um filho de Deus, mas eu vou olhar para aquela pessoa e vou dizer: não, ela não é uma pecadora, não, ela não é o pecado dela, não, ela não é o passado dela, mas ali se trata de uma filha de Deus, ali se trata de um filho de Deus. Outra coisa que nós aprendemos com essa história é que quando estamos cheios de nós mesmos, não existe espaço para Deus. Quando nós estamos tão cheios de nós mesmos, não vai haver espaço para Deus. É isso que aquele fariseu, aquele religioso hipócrita, ele tinha. Cheio de si, cheio das suas obras, cheios da sua justiça própria, cheios da sua dependência em si mesmo, cheios da sua autossuficiência, e totalmente vazio daquilo que mais ele precisava, que era da graça de Deus. Porque quanto mais cheio nós estamos de nós mesmos, não haverá espaço para Deus nas nossas vidas. Já o publicano pecador, ele se esvaziou completamente de todo orgulho, ele se esvaziou completamente de toda soberba, ele se esvaziou completamente de toda justiça própria, ele se esvaziou completamente de todo apego, ele se esvaziou completamente de toda autossuficiência.
E Ele abriu espaço na vida dele. Ele abriu espaço no coração dele. Ele deu espaço para Deus entrar. Ele deu espaço para Deus agir. Ele deu espaço para Deus transformar. Ele deu espaço para Deus curar. Ele deu espaço ali no lugar dele. Ele dizia, a minha vida, praticamente ele estava dizendo, a minha vida só dá certo se for com Jesus Cristo. A minha oração hoje é que nós possamos aqui hoje nos esvaziar de nós mesmos, que nós possamos dar espaço em nossas vidas para Deus, deixar Ele vir com a graça dEle, deixar Ele vir com o perdão dEle, deixar Ele vir com a cura dEle, deixar Ele vir com o milagre dEle, deixar Ele vir com a libertação dEle, deixar Ele vir sobre as nossas vidas, porque uma coisa eu digo, da mesma forma como para aquele publicano pecador, também é para mim e para você.